Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, no seu amor, na sua paz, na sua luz. Que hoje o Mestre Divino se faça presente entre nós, nesse momento que nós necessitamos tanto dos seus fluidos positivos, de amor, de luz, de alegria, para vivenciarmos fortalecidos as nossas provações aqui na Terra. Que Deus Pai, lá no alto, nos abençoe imensamente com a sua bondade infinita, que assim seja. Amém. Queridos amigos, estamos aqui hoje para falar sobre a prece. Essa é uma doutrinária que a Casa Espírita de Tiormindo, com todo carinho, me solicitou. E, claro, para mim é uma honra falar para vocês, dividir com vocês alguns aprendizados, algumas angústias, para que nós cresçamos juntos, evoluamos nessa jornada divina, em busca do Pai constantemente juntos. Pois bem, meus irmãos, falar sobre a prece. Primeiro, o que é a prece? A prece é algo que acabei de fazer agora, quando a gente busca uma conexão com a espiritualidade, sendo essa espiritualidade muitas vezes representada individualmente em cada um de nós, nos nossos anseios. Algumas vezes nós fazemos a nossa prece direcionando a Deus, às vezes direcionando a um espírito em particular, ao querido Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas. A gente busca o amparo através da prece naquele que a gente confia, que vai nos ouvir, que vai nos atender. Então a prece ela é um instrumento de comunicação nosso, do espírito, com o mundo espiritual. E Gandhi ele já falava que é a comunicação do divino em nós. Quando buscamos o divino, a forma eficaz de traçarmos essa comunicação, essa ponte, é através da prece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, se eu não me engano, no capítulo 27, ele vai falar que a prece ela é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Bem, essa é uma definição. Mas, se a gente pudesse simplificar o nosso entendimento, é uma conexão. É aquele momento que, como o querido Jesus nos ensina, que nós devemos nos retirar, nos isolarmos, ou seja, na nossa solidão interior, para fazer essa conexão. Claro que nós temos a prece coletiva, onde 2 ou mais estiver reunido meu nome, estarei presente entre vós. Mas, a princípio, para não dependermos da prece dos outros, eu acho interessante que as pessoas, quando a gente frequenta o centro, tem aquelas pessoas que não têm a prática da prece e fala, chegando lá no centro, coloque a intenção por mim, bote meu nome nas preces. E dá vontade de dizer, E por que você não faz sua prece? Porque nós devemos buscar para receber, Ou seja, a gente quer muitas vezes colher sem ter plantado. E sim, quando a gente faz a nossa prece, quando a gente busca essa conexão com o divino, quem recebe essa prece no mundo espiritual, em outras dimensões? Quando nós dirigimos a prece para Deus, aqueles espíritos que estão, como diz o nosso querido
Paulo de Tarso, os espíritos que são uma multidão que estão ao nosso redor, convivendo conosco, tem aqueles que possuem mais afinidade, querem nos auxiliar, nos ajudar, e tendo condições evolutivas mais avançadas que nós, eles fazem essa ponte para as esferas maiores. Então, quando a gente dirige a prece a Deus, nós falamos que os prepostos do Senhor, os espíritos simpáticos a nós, que têm afinidades, convivem conosco, que querem o nosso bem, às vezes são espíritos familiares, pode ser o anjo guardião, pode ser o que no passado a gente chamava de santos católicos, que a gente tem aquela devoção. O que são os santos, senão espíritos que alcançaram um patamar evolutivo superior, na condição que nós chamamos aqui de santidade. Então, todas as vezes que nós oramos a Deus, esses espíritos nos auxiliam para que essa comunicação chegue ao nosso querido Pai. E quando a gente faz essa prece para esses espíritos, eu mesmo faço prece todos os dias, logo ao iniciar a minha jornada aqui na Terra, todos os dias eu faço oração para o meu anjo guardião. O que é o anjo guardião? É aquele espírito que nos auxilia desde o momento que a nossa reencarnação foi autorizada. Algumas pessoas já chegaram a tentar me chamar a atenção, porque eu falo muito de anjo guardião, mas no Espiritismo conhece muito como nosso guia. Eu tenho essa amizade, essa intimidade muito grande com o meu anjo guardião, e todos os dias de manhã, o primeiro passo para sentir ele próximo de mim é a prece. Então eu faço a prece, quando ela é dirigida aos bons espíritos, tudo que as nossas intenções são reportadas a Deus. Lembra que tem uma passagem do Evangelho em que Jesus fala que Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que temos na nossa cabeça? Que não há uma folha que caia sem o consentimento e o conhecimento de Deus? Pois é. Então, Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é justiça, é bondade, e todos esses atributos de Deus, um deles nos chama atenção no momento da prece, que é a onipresença. Ele é atemporal. Deus, ele faz parte de nossas vidas constantemente, no passado, no presente e no futuro. Então, sabe tudo que nós fazemos no passado, tem consciência, ou seja, tem ciência onisciente, ciência do nosso presente, ciência do nosso futuro. Ah, Karina, então você está querendo dizer que Deus já sabe o que seremos lá na frente? Sim, com certeza. Deus é onipotente, tudo pode, gente, tudo pode. Para Deus não é impossível, não é só uma música isso não. Realmente Deus é onisciente, onipresente, está em tudo, em todos, inclusive dentro de nós. Como é que ele não vai saber o que será de nós diante dos nossos pensamentos, da natureza dos nossos pensamentos, do que nós estamos fazendo, semeando aqui na Terra? Se ele é a inteligência suprema, como diz lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus Ele sabe a presciência, Ele sabe o que seremos futuramente. Porque nos acompanha constantemente. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Mas para sentirmos essa conexão de estar em Deus e Deus está em nós, ou seja, a parte está no todo e o todo está na parte, essa conexão é como se fosse um start. Para entrar no ambiente e acender a luz, eu vou precisar usar um interruptor. E esse interruptor é a prece. É o que demonstra
que temos vontade interior nos nossos sentimentos de estar com Deus. E eu te pergunto, quem lembra no dia a dia, se tiver tudo bem, de estar em contato com Deus? Geralmente somos levados a pensar em Deus no sofrimento, quando queremos auxílio. Por isso que a prece é importante. Ela é essa ponte que a gente pode fazer com Deus diariamente, em todos os momentos, fazer muitas vezes até da nossa vida uma prece, ou seja, através dos nossos atos. Madre Teresa de Calcutá foi muito feliz numa colocação que ela diz que melhor do que a prece dos lábios é a solidariedade, o auxílio ao próximo de alguém que pratica, né? Então, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, recorrendo a intermediários, esses intercessores, eles vão e levam essa prece para Deus. E se a gente ora diretamente para Deus, também a conexão sempre é feita. Na questão 659, se eu não me engano, quando a gente está estudando a lei moral da adoração, 659 de um livro dos Espíritos, essa mesma é. Qual o caráter geral da prece? Qual o caráter geral da prece? Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem. A prece é um ato de adoração. Primeiro, vamos esclarecer o que é adoração. Porque quando a gente fala em adoração, a gente remete àquele pensamento de bajulação, né? De ficar ali, muitas vezes até num ato fanático de repetição. Não. Adorar é se alegrar. Então, quando eu falo fazer a adoração em relação a Deus, é alegrar-se diante da criação divina. Tudo que Deus cria constantemente, né? Porque Deus não só criou, Ele está criando. Futuramente, quando estivermos avançado bastante na nossa jornada evolutiva, nós teremos já contato com outras criações de Deus. Então, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, se alegrar em Deus, né? Muitas vezes para fazer os louvores a gente canta, a gente sente as emoções da música dentro de nós, porque essa conexão vai sendo feita, né, no louvor. Também, quando oramos, nós, além de louvarmos, nós podemos pedir a intercessão divina, a intercessão através dos prepostos divinos, que são os espíritos superiores, para que, intercedendo em determinadas situações, nós tenhamos melhores condições de passar por aquela experiência. Interessante que eu estou falando nesse grau de consciência, mas geralmente, eu me lembro que quando eu era mais leiga, que eu ainda nem era espírita, quando eu na verdade, eu não orava, eu rezava, né? Então, quando eu rezava, eu só queria que a situação se modificasse. Então, eu rezava, por exemplo, eu queria passar no vestibular. Então, eu rezava para passar no vestibular, mas eu não estudava. Eu achava que ia ter um milagre, né? Depois do Espiritismo, a gente entende que não existem milagres. O que existe são modificações fluídicas, inclusive do nosso próprio pensamento em relação à nossa realidade. Então, hoje eu faço orações. Eu oro, louvando, me alegrando em Deus,
depois eu peço a intercessão para que o melhor seja providenciado para mim. Por que eu chamo a atenção desse detalhe? Porque, a depender da situação, a espiritualidade entende que aquilo é necessário para o nosso bem. Alguns livros psicografados, principalmente psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, eu já vi alguns livros, A Vida no Mundo Espiritual, da série deles, está aqui, né? Os mentores espirituais explicam para André Luiz que não vão intervir na situação porque é o melhor para o indivíduo naquele momento se fortalecer com aquela experiência, com aquele sofrimento. Em outra obra, os mentores intercedem para que haja uma ocorrência na vida da pessoa, ou seja, a pessoa fica doente para não se complicar moralmente. Era um frequentador de um centro espírita, um médium que era casado, tinha família, tinha se encantado por uma moça no centro e já estava quase sucumbindo. Na verdade, a moça estava seduzindo ele, de maneira que ela era um perseguidor dele de outras encarnações, tinha esse débito com ele, né? E aí estava perseguindo ele aqui, de forma que ela tentava seduzi-lo para que houvesse a destruição do lar, né? Da família. E ele já estava se sentindo assim, propenso a largar a esposa, deixar os filhos, comprar uma casinha para morar com essa pessoa que estava seduzindo ele, essa mulher. Aí a espiritualidade vira assim, vamos colocar uma doença nele, vamos colocar ele de cama. E, se não me engano, também tem um exemplo bem parecido numa obra de Manuel Filomeno de Miranda. E assim é feito. A pessoa cai doente, fica incapacitada durante meses. Quando ele fica bom, que procura a dita cuja que estava dando em cima dele no centro, ela já tinha se amaziado com um outro homem, né? E aí, pelo menos, foi um livramento para vocês verem como é que são as situações em nossas vidas. E a gente poderia julgar essa situação de doença, meu Deus do céu, tomara que ele fique bom logo. Não, a depender da situação, tomara que ele fique acamado durante um bom tempo. Então a gente não tem como julgar, daí Jesus dizer, não julgueis para não ser julgados, né? A gente não tem como compreender muitas vezes as situações que nos são acometidas. Então nós temos que buscar o auxílio na prece para que tenhamos condições psicológicas, a depender da situação, até física, né? Disposição para enfrentar aquela situação e poder sorver o maior aprendizado possível para a nossa evolução. Porque se a gente não aprende com essa situação, ela provavelmente se repetirá. Então, na prece nós louvamos, nos alegramos em Deus, pedimos a intercessão divina e agradecemos. Exatamente, agradecemos. Agradecemos já confiando que aquilo que nós estamos solicitando já se fez. Isso é fé. Fé não é acreditar que vai ocorrer. Fé é a certeza de que o melhor já está sendo providenciado para nós. Isso é fé. Então, agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, né? Agradecer, sublimemente a gente pode dizer até as dificuldades que estamos passando, ou o aprendizado que estamos tendo. Mas geralmente a gente tem gratidão pelas benesses da vida, né? As bênçãos por termos saúde, enquanto tantas pessoas padecem com suas mazelas, doenças. Agradecer
por termos um lar para dormir, para pernoitar, agradecer o serviço, a possibilidade de sermos úteis, né, para os nossos irmãos. O trabalho, nem muitas vezes, ele não é remunerado de forma que o que fazemos, a remuneração muitas vezes não é o dinheiro, e sim a remuneração, eu costumo dizer, aqueles bônus horas de nosso lar. Estamos constantemente também recebendo em troca de tudo aquilo que nós fazemos. É a lei de ação e reação. Se eu faço bem, certamente receberei o bem. E a gente não tem como prever exatamente quais são as benesses que iremos colher dos nossos atos, mas a nossa consciência nos diz que se estamos certos, que estamos contribuindo, agindo no bem em relação a nós e ao próximo, então nós seremos sim recompensados através do próprio resultado da lei divina em nossas vidas. E para quem que a gente pode orar, gente? É só para a gente? Quantas vezes a gente faz oração pelo outro também, né? Então, o outro que a gente faz oração, ele pode ser encarnado ou desencarnado. No livro dos Espíritos, Kardec, ele vai dedicar um capítulo inteiro de preces, como se dissesse assim, olha, se você não sabe fazer prece, vou lhe ensinar. Ele faz um capítulo inteiro, a coletânea de preces espíritas, do capítulo 28, orientando primeiro a respeito da oração dominical, que é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Interessante que depois dessa interpretação de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, da oração dominical, o entendimento que eu tive da oração foi completamente do que eu tinha anteriormente, quando eu fazia essa oração no automático. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, Pai nosso, né? Não é o Pai de Jesus, é o nosso Pai, o nosso Criador. Então, Jesus traz o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento para estar do nosso lado, fazer parte do nosso lar, da nossa família, do nosso dia a dia, que é o nosso Pai. Então, Pai nosso, que estás no céu, que está em todo o universo, em todos os cantos, todas as partes do mundo, toda a criação. A gente pode reconhecer Deus em toda a obra divina. Em tudo que há, estamos imersos em Deus. Nós fazemos parte de Deus. Somos criados por eles, como dizem os espíritos simples e ignorantes, e vamos evoluindo, crescendo, aprendendo, né? E cada vez mais nos aperfeiçoando para estarmos trabalhando para Deus, servindo a Deus. Quando eu falo trabalho, é servir a Deus, sendo útil para Deus. Hoje nós somos já co-criadores divinos, dentro das nossas possibilidades. Tudo aquilo que nós fazemos, estamos contribuindo para a criação. Então, aquelas pessoas que você cuida na família, no seu lar, você é co-criador de Deus. Que é aquele cuidado que você tem em preparar uma comida para manter alguém, subsidiar a vida de alguém, o cuidado que você tem para com o próximo, no seu trabalho, aquilo que você faz. Nós dependemos uns dos outros. Se hoje algum de nós fica doente, precisamos buscar um médico para recuperarmos a saúde. Se nós temos algum problema que sejamos injustiçados, vamos buscar um advogado. Se a gente suja muitas coisas em nossa casa, a gente todo dia coloca ali na porta o nosso saquinho de lixo e vem alguém e busca e tira esse lixo, porque se esse lixo se acumular, nós vamos ter ratos, insetos e tudo, e trazer todas as moléstias para dentro de casa. Então, para você ver
que desde as profissões que nós podemos dizer assim, são profissões nobres, toda profissão aos olhos de Deus é uma profissão nobre. Por isso nós temos todos os tipos de serviços disponíveis a nós efetuarmos no mundo. Então, desde aquela pessoa que é responsável pela limpeza até o chefe de uma grande empresa, são importantes em nossas vidas. Estamos a serviço de Deus. É um sistema solidário. Então, Kardec ele faz esse capítulo 28 de coletâneas de preces espíritas, trazendo a interpretação do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Santificando o nome de Deus, trazendo Deus na sua potencialidade como o Criador de tudo no universo. Venha a nós o vosso reino, o reino de felicidade, de paz, de alegria. Ou seja, todas essas bênçãos que nós nos alegramos, que elas cheguem até nós. Porque venha a nós o vosso reino, tudo que está no seu reino esteja em nós. E realmente, no livro Boa Nova, Pedro questiona Jesus, onde é que está o reino de Deus, e Jesus fala, Pedro, o reino de Deus é construção divina no coração dos homens. Ou seja, todos os dias, é um pouquinho que a gente se reserva, a um esforço de se melhorar, de sermos mais solidários uns com os outros. Isso daí é essa construção, essa modificação em nós, porque buscamos um mundo melhor. Queremos um mundo mais fraterno, mais igualitário, mas esse mundo fraterno, mais igualitário, esse mundo em que o bem deve predominar, é feito por nós. Então, cabe a cada um de nós buscarmos fazer a nossa parte, sermos mais solidários, sermos mais justos, mais benevolentes para com todos, entender as imperfeições alheias, buscarmos nos aperfeiçoar moralmente, sermos pessoas melhores a cada dia para tornarmos esse mundo melhor também. Então, meus amigos, na prece eu louvo, eu peço, eu agradeço e posso fazer essa prece para o outro, que é encarnado ou desencarnado, e quem não souber fazer prece já começa no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, as preces para si mesmo, para encarnados, para desencarnados, para doentes e obsidiados. Então não tem desculpa para dizer, eu ainda não sei fazer prece. Comece assim. Comece assim, para daí evoluir a um contato mais íntimo com Deus. É quando a gente se sente à vontade para conversar com o nosso anjo guardião, conversar com Jesus, conversar com Deus, se encantando e se extasiando na obra divina, que é perfeita. E como que essa prece é levada para Deus? Se eu estou fazendo a minha prece, é porque vem aqui um espírito, pega a prece e leva? Não, o espírito ele capta o que eu estou pensando quando eu estou orando, né? E já começa a trabalhar para o auxílio. A gente vê isso nas obras de André Luiz, quando os mentores estão presenciando determinadas situações e a pessoa entra em prece e aí vem determinados espíritos e se fazem presentes para auxiliar. Se eu não me engano, tem uma passagem no livro Nosso Lar, que o próprio André Luiz, ele passa por essa experiência, que é o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Em Nosso Lar, quando André Luiz está no umbral, comendo lama, né? Que todo mundo lembra daquelas fotos, aquelas situações do filme.
E ele sente que todas as energias dele já se esvaíram. Ele já não tem mais esperança alguma de que as coisas vão melhorar. Ele não sente nenhuma esperança que consiga se reerguer, né? E de repente ele faz uma prece. Na verdade, ele roga a Deus, né? Poxa, é aquela situação. Se existe algum Deus, Senhor, me ajude, né? Então, eu separei uma passagenzinha, deixa eu ver se eu acho aqui. André Luiz diz assim: pedi ao Supremo Autor da Natureza que me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Depois de 8 anos, quer dizer, isso a gente mensura, né, até para dar uma ideia em outra dimensão, que deveriam ter se passado 8 anos. Imagina 8 anos vivendo naquela situação caótica, né? De sendo perseguido, sendo chamado de suicida, passando fome, sentindo dor, desesperado, praticamente se sentindo uma pessoa na Idade da Pedra em um lugar completamente inóspito e com pessoas desconhecidas. E ele fala, poxa, quanto tempo durou a rogativa, né? Quanto tempo durou essa oração, esse chamado a Deus? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Então foi no momento em que tudo aquilo que André Luiz estava sentindo, ele depositou na prece. Ou seja, a prece dele foi carregada daquela angústia, daquele sofrimento. E ele diz assim: é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Ou seja, é como se dissesse, para que a gente dê valor a determinadas coisas em nossa vida, é necessário que a gente esteja lá no fundo do poço. É ou não é? Então, eu me lembro que uma vez quando eu saí do país para fazer um curso fora, eu fiquei alguns meses nos Estados Unidos, eu era muito jovem e sempre pensava, vou me virar direitinho, e eu fui para um lugar muito frio. Nunca tinha visto neve. De repente me vi numa cidade, em Boston, 4 graus abaixo de zero. E isso me deu uma depressão. Eu fiquei deprimida de uma hora para outra, porque eu me vi num lugar completamente fora do meu ambiente, né? Uma pessoa que está aqui na Bahia, passando férias em Porto Seguro, e de repente estava naquele frio de Boston, nos Estados Unidos. E eu senti uma falta da minha família, de meus pais, como eu nunca tinha sentido na minha vida. E olha que eu já morava só, era uma pessoa independente. Mas foi a primeira vez que eu pensei assim, meu Deus, se eu morrer aqui, ninguém vai nem saber. Vai demorar muito tempo para descobrir que eu desencarnei nos Estados Unidos. Então, porque você não se sente acolhido, né? Um lugar onde só tem pessoas estranhas, um lugar que é estranho para você, inclusive fisicamente, né? O clima era diferente. Imagina André Luiz no umbral. Então ele fala que foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, Deus estava presente o tempo inteiro ali no umbral com o André Luiz. Deus está conosco nas melhores e nas piores situações. Deus está conosco sempre. Agora, quando que nós estamos com Deus? Esse é um relato de André Luiz que demorou para esse despertamento, para buscar o auxílio de Deus. E este auxílio
vai através, muitas vezes, do que pensamos. Aquela prece que não é falada, mas ela é sentida e pensada, ela é enviada para o infinito. É longe o infinito? Pois é. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, que vivemos imersos no hálito divino, que é o fluido cósmico universal, que é a base de todo o mundo material de Deus, que Deus cria, entendemos que o nosso pensamento, que também é uma matéria quintessenciada, a gente já sabe que, inclusive, a depender do tipo de pensamento, esse pensamento cria, inclusive, formas de pensamento, chega a criar imagens para determinadas pessoas que conseguem perceber. Então, o pensamento é matéria e esse pensamento, ele transita no fluido cósmico universal, que está em tudo que Deus cria. Se você pensa que está em todo o universo, não está só em todo o universo, porque depois do universo tem outro universo, depois do universo tem mais outro universo, os multiversos, e tudo tem fluido cósmico universal. Então a nossa oração pode atravessar todos esses universos, né? Como se não bastasse atravessar várias dimensões. Então, lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no Pedi e Obtereis, que é o capítulo que antecede a coletânea de preces, Kardec explica que o fluido cósmico universal recebe, né, da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Eu estou falando aqui e o celular está captando esse som que eu estou falando, porque ele está transitando, as ondas estão transitando no ar. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, são limitadas. Eu estou falando aqui, só estão me escutando aqui. Lá fora tem uma praça, ninguém está me escutando na praça. Ao passo que o que eu falo, o que eu penso, né, através do meu pensamento, ao passo que as vibrações do fluido cósmico universal, elas se estendem ao infinito. Isso é lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Kardec. Porque, como que isso ocorre, né? Tudo é uma questão de energia. Nós somos energia, vivemos num mundo que é energia, e essa energia tem várias oscilações. Inclusive, como que eu me conecto com outro espírito? Eu sou um ser espiritual, qual a conexão que eu faço com outro ser espiritual? Através das minhas frequências. O que eu penso, meu pensamento emana frequências, e espíritos que se identificam estão também vibrando da mesma frequência, vão ter uma compatibilidade. E aí, nessa afinidade, nós vamos potencializar aquilo que estamos pensando. Então, se a gente está pensando no bem, espíritos que vêm em nosso auxílio, que também têm afinidade pelo bem, eles sintonizam conosco na mesma frequência, e nós potencializamos todo aquele bem que eu estou pensando em fazer. Se eu penso no mal, ocorre a mesma coisa. Espíritos que estão também vibrando no mal, eles buscam essa frequência, sintonizam e aí vão potencializar esse mal. Então, nada que nós pensamos ou fazemos, estamos fazendo por nós mesmos sozinhos. Não. Tudo é potencializado com as companhias espirituais que escolhemos para nós. Lembremos que isso faz parte da influência espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles falam que, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem.
E esse poder da prece, ele está exatamente no nosso pensamento, no que eu estou emanando, né? No que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. Então está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento que seja feita. Eu posso estar na cozinha lavando os pratos e começar a entrar em oração, fazer uma prece. Eu posso estar transitando pela cidade, dentro do ônibus, olhando para fora. Muitas vezes parece que a gente está olhando para nada, né? Porque o pensamento vai longe e nesse momento a gente pode entrar em prece. Eu posso fazer uma prece num lugar mais movimentado, numa feira, como eu posso fazer uma prece na minha intimidade, né, do lar. Isso vai depender de cada um de nós, quando buscarmos as nossas conexões de acordo com as nossas necessidades e o momento que estamos vivenciando. Porque diante de uma emergência, uma situação em que a gente precisa do socorro imediato, eu não vou dizer assim, deixa eu chegar em casa que eu vou fazer uma prece. Não. Nesse momento, a gente faz a nossa conexão, entendeu? Concentra e conversa. Senhor, venha até mim, esteja comigo neste momento, acalma os meus sentimentos, renova as minhas forças para que eu possa... Aí fala tudo o que você precisa. Né? O importante é que nós elevemos sempre o nosso pensamento, fazermos a sintonia com a espiritualidade maior de forma positiva, porque os maus pensamentos eles corrompem os fluidos espirituais, né, que estão conosco. Aquilo que eu falei que as formas de pensamentos às vezes ficam, né, se transformam, e tem pessoas que até percebem, porque eles funcionam como miasmas deletérios, eles corrompem o ar, né, dos ambientes de onde estamos. Então, a depender do que uma pessoa esteja pensando, a gente chega no ambiente e a gente tem aquela repulsa, não quero ficar aqui não. Mas não tem nada acontecendo ali? Tem. O que a pessoa está pensando. Ou às vezes, até, a pessoa saiu e o pensamento ficou lá. Como assim, Karina? O pensamento eu disse que é matéria, mas o pensamento ficou lá através das vibrações dos desencarnados. É que a gente não se policia. Eu estou falando agora aqui com vocês e aqui tem meus companheiros espirituais do meu lado. Eu tenho ciência disto neste momento. Até porque antes de começar a falar, eu pedi que estivesse comigo para me auxiliar a levar a mensagem da forma mais clara possível para vocês. Então, esse é um hábito que a gente vai desenvolvendo, porque até ontem eu não era espírita, eu não pensava em espírito. Mas agora eu tenho consciência do meu ser espiritual e tenho consciência daquilo que está ao meu redor. A multidão de companhias, né? Também, meus irmãos, a importância da prece antes de dormir, que é fundamental. A gente tem mais um auxílio do alto através de Santo Agostinho, na questão 919A, que fala a respeito do autoconhecimento, mas na verdade Santo Agostinho ele nos traz um tratado de como nós trabalharmos o autoconhecimento, mas sendo que esse autoconhecimento, quando a gente cria o hábito de todos os dias, como ele fazia, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, ou seja, à noite, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito durante todo o meu dia e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Então, quando eu começo a fazer esse exercício, né, buscando o autoconhecimento, eu vou também, ao me conhecer, me sentindo um ser espiritual e tomando consciência também das minhas companhias espirituais. E essa oração antes de dormir, essa reflexão
né, que Santo Agostinho diz que é indispensável nossa evolução espiritual, ela é uma forma de nós nos resguardarmos de situações complicadas ao dormirmos. Porque quando a gente dorme, o nosso espírito ele emancipa, ou seja, nós temos uma expansão perispiritual, né? Somos ligados somente pelo fio de prata e nós saímos do nosso corpo, nosso perispírito continua ali, né? Mas nós temos uma expansão que nós chamamos de emancipação da alma. Enquanto o corpo biológico ele descansa, nós vamos viver em outras dimensões várias situações. E essas situações, muitas vezes, vão ocorrer de acordo com o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando no momento que adormecemos. Então, se eu tiver um aborrecimento com alguém durante o dia, chego em casa chateada, passei o meu dia todo, tive a oportunidade de sentar, fazer uma oração, trabalhar o perdão e não fiz nada disso, fui dormir com essa inquietação, simplesmente deitei e dormi, eu vou ter um sono todo complicado, de situações todas complicadas, porque aquele sentimento que eu tenho, aquele rancor, vai me levar para uma dimensão onde espíritos que têm esse mesmo sentimento de rancor e querem alimentar esse desafeto meu para com a pessoa que eu me aborreci durante o dia, eles se afinizem comigo. E aí eu não descanso direito, tenho uma influência espiritual que é iniciada em outras dimensões, através do sono, e perco a oportunidade de cada vez mais me melhorar. Ao invés disso, eu vou me complicando. Então, antes de dormir, quando a gente faz a reflexão, quando a gente faz uma oração, a gente pede proteção para dormir, que a gente esteja em bons lugares, né, com aquelas pessoas que nos amam, esses fluidos nos cercam, os espíritos que também nos amam, eles velam por nós e no momento que a gente emancipa o nosso espírito, durante o sono, a gente é levado a esferas para estarmos com espíritos familiares, espíritos amigos que querem nos auxiliar. Olha que maravilha! É fantástico isso. E isso é uma iniciativa individual. Cada um que busque o seu momento para evoluir. Então, a oração é sempre agradável a Deus, em qualquer situação. Deus, ele fica feliz ao ser lembrado. Porque a gente muitas vezes só lembra quando está na perrengue, né? Lembremos que Jesus já falava que não adianta a gente fazer preces da boca para fora, né? Ele conta aquela parábola do fariseu e do publicano, sendo que o fariseu era o doutor da lei, sabia tudo a respeito da Torá, né? Tinha uma grande intimidade com as leis divinas, entretanto, critica o rapaz que está do lado dele no templo, e o rapaz, a única oração que ele faz para Deus é: Senhor, Senhor, perdoa porque eu sou um pecador, tem piedade de mim. E o fariseu vira assim: Senhor, Senhor, me abençoa, afinal de contas eu não sou como esse publicano. E Jesus: em verdade eu vos digo que o publicano, ele desceu abençoado por Deus, enquanto que o fariseu, né, só falou da boca para fora. Deus não escuta aquele que não fala com o coração. E caminhando por fim, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que sempre que nós tivermos dificuldade em fazer a nossa oração, temos, relembrando aqui, as preces do Evangelho segundo o Espiritismo, temos também a nossa prece de Cáritas, né, maravilhosa, que servem como mantra para a gente ir condicionando os nossos pensamentos e a forma que nós podemos falar com Deus. Quando você não souber o que falar com Deus, cante para Deus, louve a Deus,
né, na sua alegria, que Deus sempre nos escuta. Deus está conosco em todos os momentos. Mas lembremos que temos que buscá-lo. Sabe, aquele amigo que a gente não vê há muito tempo, mas a gente, no fundo, diante de uma adversidade, de uma dificuldade, a gente busca e sabe que pode contar com ele? Deus é assim. Mas a vantagem é que Deus pode estar conosco a todo tempo. Não só quando a gente está num momento difícil. E isso torna a nossa vida muito mais bela, muito mais bonita, mais colorida, mais alegre, mais feliz. Então, se você realmente quer ter a felicidade presente em sua vida, comece se conectando com Deus através da oração. A prece é a nossa ponte para o Criador. Muita paz, muita luz a todos. Um beijo enorme aos irmãos da casa de Tio Ormindo. Tenho muita saudade de vocês. Espero assim que essa situação normalizar, eu possa abraçar cada um de vocês. Fiquem com Deus.